Meu nome é Elaine Firmino, tenho 47 anos e sou terapeuta da medicina tradicional chinesa e japonesa. Antes de eu fazer o curso com a Paula, eu já fazia curso de medicina tradicional chinesa e já estudava as terapias. Antes de conhecer o curso, trazer os pacientes para o consultório, aqueles que estão com dor, mas têm o receio das agulhas da acupuntura. Então, esse era uma maior dificuldade, né? Então, o criança, adulto, todos esses tinham um certo medo, né, um certo receio das agulhas. Então, o shiatsu foi a porta de entrada para que eu pudesse trazer esse paciente até a mim, e com o tempo a gente apresentava outras técnicas, como acupuntura, ventosa terapia, moxa, outras técnicas outras ferramentas da medicina oriental. Então, o shiatsu é uma ótima opção para quem, principalmente para aquele paciente que teme a agulha, que teme outras técnicas, né? Por exemplo, mesmo a ventosa deixam marcas. Então, tem algumas técnicas orientais que não são todos os pacientes que recebem bem. A grande satisfação de trabalhar com o que a gente gosta é receber o feedback no fim da sessão. Então, eu já tive pacientes que chegaram no consultório, na clínica, falando, olha, eu vim depois de 30 sessões de fisioterapia e você foi indicada por uma professora e, para dizer a verdade para você, eu não acredito muito nessas coisas, mas estou aqui. E foi interessante que eu falei, ainda brinquei com ele assim, mas você não acredita? Ele falou assim, não, eu não acredito nessas coisas, essas coisas orientais, eu não acredito. E aí eu brinquei ainda com ele falando que não era necessário crença, porque a gente não era uma religião, né? Então estava tudo certo, não era necessário ele acreditar. Mas era importante que ele quisesse melhorar, e isso era importante, né? Para qualquer terapia, que a pessoa pudesse acreditar e querer não acreditar na técnica, mas querer a cura, através da técnica que ela procurava. Então, e na primeira sessão, ele já teve resultados e ficou bem satisfeito e já saiu com um nível de dor bem menor do que quando chegou, e em 4 sessões a gente zerou a queixa principal dele. Então, assim, foi uma satisfação, porque quando ele chegou na segunda sessão, ele falou, olha, eu voltei porque eu vi que numa primeira sessão eu já tive resultados, o que eu ainda não tinha conseguido em 30 sessões de fisioterapia. Então, foi muito gratificante escutar isso. No início, eu atendia pacientes até mesmo a sessão, o estúdio que a gente começou era bem baratinha. Então, assim, a gente fazia sessões de R$50, né? Sessões de 30 minutos, 50, depois foi aumentando para 50 minutos. Então, foi gradativo. Então, já trabalhei do início, desde o de graça, até recebendo R$50 por por 50 minutos de sessão, e hoje estou cobrando R$200 a hora, 1h20 de sessão. Então, com valor hora médio de R$200, por exemplo, se você não trabalha nem assim 2, 3 pacientes por dia, a gente está falando aí de 2 vezes 5, a gente está falando de R$1.000 por semana, né? Em média, 5 dias por semana, a gente está falando já de 5 vezes por semana, 5 semanas, a gente está falando aí R$5.000 por mês. Então, é uma área que a gente já consegue ter uma média de R$5.000, no mínimo R$5.000, olha só, trabalhando 3 vezes por dia, né? 3 pacientes por dia. A partir do momento que eu comecei a trabalhar com as terapias orientais, eu lembro que no passado, no mundo corporativo, eu sempre pensava assim, nossa, meu sonho é me aposentar e morar na praia, né? E aí ficava imaginando como seria. Bem, o grande barato das terapias orientais é que você descobre que você não precisa necessariamente estar num lugar X ou Y. Basta você ir, porque as ferramentas as suas mãos, né? Então, as suas mãos são as ferramentas principais. Então, quando você descobre isso, eu não preciso esperar até a minha aposentadoria para ir morar na praia, por exemplo. Se eu quiser morar na praia, eu vou para a praia, né? E lá eu começo a atender. Por quê?
o mais importante eu tenho, são minhas mãos. Então, essa liberdade geográfica que as terapias orientais nos dão, elas fazem total diferença, né? Então, você pode escolher onde você vai estar. Hoje, por exemplo, eu posso me dar ao luxo, a minha família é toda do interior, eu nasci no interior e vivo aqui em São Paulo. Mas quando dá, às vezes acontece algum evento, um aniversário de alguém e tal, eu simplesmente fecho a minha agenda aqui em São Paulo e abro minha agenda no interior. E aí eu falo, olha, pessoal, estarei indo aí na data tal, de tanto a tanto, e faço o meu trabalho lá também. Então, esse é o grande barato, né? Você ter uma ferramenta, a sua ferramenta de trabalho é você. São poucas as profissões que tem disponível. Então, a gente realmente aproveita e vivencia essa capacidade. Depois que eu me formei nas terapias orientais, né, a grande transformação é que não só eu fui buscar atender as pessoas com essas terapias, como também comecei a me cuidar. Então, a grande transformação é até mesmo na forma de viver, né? Na forma de encarar a vida. Então, você aprende a se cuidar, a se tratar. Então, queixas que eu tinha antes, eu tinha enxaquecas no passado, antes de entrar para o mundo das terapias orientais, tomava remédios. Quando você começa a estudar e perceber os efeitos, né, que hoje a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia, né, hoje a gente tem uma indústria alimentícia aí que te entrega zero comida, uma comida que não é saudável, uma comida processada, né? Que você mais te adoece do que te alimenta, né? Então, uma indústria que te adoece com a outra que te dá uma promessa de recuperação, sendo que você, na verdade, cuida, de certa forma, né? Na verdade, muitas vezes você está mascarando, né? Vai lá tomar um analgésico, você está mascarando a possível causa. E aí, quando você começa a estudar, entender como que funcionam as doenças no teu corpo, você começa a entender que não é necessário colocar esse monte de remédio para fazer com que o seu fígado, o seu metabolismo, o seu rim vai se decompor, sabe? Você acha que está se curando, mas você está se matando, né? Então, quando eu comecei a entender, a compreender todo esse sistema e como que o corpo funcionava, como que a doença se originava, aí você muda a chavinha, simplesmente muda a chavinha. E aí não aceita mais ficar se entupindo de remédios, você muda a sua alimentação, ou seja, você se torna uma pessoa muito mais saudável, né? Então, não é só, eu não prego a medicina oriental porque eu quero ganhar dinheiro com ela. Não, é porque você viu os efeitos dela na sua vida e aí você quer que outras pessoas possam também ter os benefícios dela na vida do outro, né? E aí você, através da sua técnica, das suas terapias, você também leva essa informação, essa terapia e consegue transformar a vida de outras pessoas. Então, é saber que no fim do ano, né, quando você, né, se despede, fala, olha, voltamos o ano que vem com o seu paciente, e ele está ali grato, né, vem te agradecer, né, quantos pacientes chegaram para mim e falaram, olha, você transformou a minha vida, é gratificante, então, assim, isso, eu não tenho mais que viver no estresse, eu vivi estressada, quando fui estudar as terapias orientais, eu realmente acreditava que eu já estava morrendo, estava prestes a morrer, porque conforme eu fui estudando as síndromes, eu falei, meu Deus, a evolução disso é o infarto, é o AVC, e quando eu comecei a me tratar também com as terapias orientais, tudo se transformou, né? Então, o ânimo, a disposição, o humor, né? Então, tudo se transforma. E aí você quer que todas as pessoas sintam isso, sintam essa transformação. Então, se tem algo, o mais importante que transformou a minha vida através das terapias orientais, é transformar a minha própria vida, a minha própria saúde. E aí, quando você começar a ajudar outras pessoas a se transformarem, isso é mais do que você esperava, né? Porque até então eu comecei nas terapias por puro hobby. A minha ideia era apenas ajudar a minha mãe, meus avós, com as terapias ali, de uma forma ali em casa mesmo. E, de repente, o que era
hobby se tornou o ganha-pão, né? E assim, transformou a minha vida. Como você está hoje? Né? Como está hoje o seu humor ao levantar? Quando você assiste o jornal lá do domingo, né, na televisão, e o jornalista fala boa noite, boa semana, como você se sente? Né? Você se sente pensando, nossa, meu Deus, vai começar tudo de novo? Eu vou ter que levantar e ir para aquele lugar, e aí vou ter que encontrar com aquela pessoa, vou ter que fazer isso, ou seja, totalmente desmotivado para fazer o que tem que fazer, né? É assim que você se sente? Ou você está em casa vendo uma sequência de... Porque quando a gente chega em casa, depois do trabalho, por exemplo, você está lá, começa a ver o jornal, depois uma novela, depois outra novela, e aí já deu 11 horas da noite, aí você vai dormir, outro dia acorda cedo. Se você que está aí está satisfeito com esse seu dia a dia, esperando desesperadamente chegar a sexta-feira para que você possa ter o final de semana, então, se você está satisfeito com isso, ok, continue assim. Agora, para aquele que não está satisfeito, para aquele que já não sabe mais como prosseguir para a próxima segunda-feira, até quando, né? Você vai continuar se sentindo dessa forma, né? A ação precisa ser agora, né? Hoje, né? Não pode deixar para amanhã. Para mudar isso é só com a ação. Acha?